Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos trabalhar equação do primeiro grau com duas incógnitas, ok? Essas equações do primeiro grau são equações em que você vai trabalhar com duas variáveis. Nesta aula nós vamos entender o que é uma equação do primeiro grau. Nós vamos fazer a demonstração de como funciona o cálculo. Nós vamos definir cada um dos termos que compõem a equação do primeiro grau, ok? E vamos entender o que é um par ordenado. Vamos lá? Então, o que é uma equação do primeiro grau? Denominamos equação do primeiro grau com duas variáveis, x e y, toda equação que pode ser reduzida na forma ax mais b, y igual a c, sendo o a e o b números diferentes de zero simultaneamente. Eu quero mostrar para vocês um exemplo de como que é essa equação reduzida a x mais by igual a c. Observe aqui nos exemplos. São equações do primeiro grau com duas incógnitas. Aqui nós temos o primeiro exemplo, x mais y igual a 10. Nós temos o segundo exemplo, 3x mais 2y igual a 16. E aqui nós temos o terceiro exemplo, 7x menos 5y igual a 9. Observe atentamente esses três exemplos, são todos de equações do primeiro grau com duas incógnitas. O que você consegue observar? Aqui nós vamos definir esse aqui, ele tem o x e o y, né? Você vai ter o x e o y, por quê? Porque é uma equação do primeiro grau e tem duas incógnitas, igual a 10. Aqui você tem dois valores que somados vai dar igual a 10, ok? Aqui você tem 3 vezes x. Aqui você tem o triplo de um número que você não sabe quem é, mais o dobro de outro número que você não sabe quem é, que vai dar 16, ok? Então, é basicamente assim, ó, as equações do primeiro grau com duas incógnitas. Ela vai ter essas duas incógnitas, que agora nós vamos definir quais são os termos que você vai observar numa equação do primeiro grau. A equação do primeiro grau, ela vem ser assim, ó, uma equação reduzida do tipo ax mais by igual a c. Aqui você pode observar atentamente esse exemplo e observar aqui, ó, a forma como você pode representar qualquer tipo de equação. Aqui nós temos três tipos de equações do primeiro grau com duas incógnitas diferentes. Mas você vai observar a presença desses elementos aqui, ó. O ax, esse a aqui é um número que acompanha a variável x, que nesse primeiro exemplo aqui é 1. Ok? O 1 está oculto. Então, o a, quem é o a? É o coeficiente de x, ou seja, é o número, o a, é o número que vai acompanhar o coeficiente x. Mais y. Quem é y? Quem que é y? O y nós chamamos de variável incógnita, ok? Então, o b, esse b aqui, by, quem é o b? É o coeficiente de y, ou seja, é o número que vai acompanhar y. Nesse caso aqui eu tenho um número acompanhando y, tenho o 1 que está oculto, que é igual a 10. Esse 10 aqui é o nosso c, que aqui, ó, o c é o termo independente. O que é um termo independente? Termo independente é aquele número que não vem acompanhado de variável nenhuma. Então, nós temos x e y, que são as variáveis ou incógnita. O a e o b, tá vendo aqui, ó? O a e o b, esse a aqui e esse b são os coeficientes. O a, ele vai acompanhar o coeficiente x e o b vai acompanhar o coeficiente y. E o c é o termo independente, quer dizer, você vai ter o a, o b e o c, que são números, né? São números. No caso, o a vai acompanhar o x, o b vai acompanhar o y e o c vai ser um termo independente, ok?
E aqui eu já até falei para vocês os 3 exemplos de equação do primeiro grau com duas incógnitas. É importante lembrar que depois desse estudo, dessa definição do que é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, você tem que saber que toda equação do primeiro grau ele vai formar num gráfico, quando você for representar um gráfico, ele vai formar uma reta, ok? E aí, o que acontece? Você precisa entender o que são essas variáveis, o que é o x e o y dentro de uma equação do primeiro grau com duas variáveis. Quem são esse x e esse y? Aqui nós temos observações que você tem que entender. Dependendo do conjunto universo, uma equação do primeiro grau com duas incógnitas x e y, por exemplo, pode ter infinitas soluções. Aí eu quero que você observe atentamente quando ele diz aqui, ó, pode ter infinitas soluções. O que é isso, professora? Observe aqui esse primeiro exemplo, né? Eu vou até ampliar um pouco. Aqui nós temos os exemplos, né? Eu vou citar só esse primeiro exemplo. Eu tenho x mais y igual a 10. O que acontece? Aqui eu tenho dois valores que somado dá 10. E aqui o que foi que eu mencionei aqui na observação? Pode ter infinitas soluções. São números que eu vou colocar aqui que vai dar 10. Só que o que acontece? Esses números, eles são infinitos. Eu posso ter infinitas soluções para dar 10. Como assim, professora? Eu posso dizer, por exemplo, o que é x mais y? Eu posso dizer que 5 mais 5 dá 10, ok? Para dar 10, eu também tenho essa alternativa, 2 mais 8, também dá 10, ok? O que pode dar 10? 1 mais 9, também dá 10, correto? O que dá 10? 6 mais 4 dá 10. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que o x e o y, ele pode ter infinitas soluções. São infinitos os valores que x e y pode assumir para dar 10. Inclusive, eu já mostrei aqui alguns exemplos. O x pode ser 5 e o y pode ser 5. Aqui o x pode assumir esses valores e o y pode assumir esses valores e vai dar sempre 10, ok? Então, são observações que você tem que ter bastante atenção nelas. Cada uma, olha só aqui, deixa eu voltar aqui novamente. Cada uma desses valores indicadas por um par ordenado de números. Quer dizer, todas as vezes que você apresenta esses valores dentro de equações do primeiro grau, você vai apresentar dois valores. Um para x e o outro para y, já que a gente está trabalhando com equações do primeiro grau com essas duas variáveis, x e y. Então, x vai assumir um valor e o y vai assumir outro valor. O que você tem que observar atentamente? O primeiro número representa o valor da incógnita x. O primeiro que você vai representar dentro do par ordenado é o x. O segundo que você vai representar sempre vai ser o quê? A incógnita y. Então, atenção! Essa ordem precisa ser respeitada. Daí o nome par ordenado. Ele tem que seguir essa ordem. Primeiro o x, depois o y. Primeiro você apresenta o valor de x e depois você apresenta o valor de y. Nessa aula, nós vamos entender melhor o que são esses par ordenados, ok? Nós vamos praticar fazendo alguns exercícios da página 149 do livro. Nós vamos fazer o exercício 1, a letra A e a letra B. Vamos lá? Verifique se o par ordenado 5 e 2... 5 e menos 2 é uma das soluções das seguintes equações. Então, ele deu dois valores e pergunta, eu tenho duas equações aqui do primeiro grau com duas incógnitas. Esse valor aqui, ele serve para essas duas equações? Para você
afirmar se esses valores valores que você pode colocar nessa equação e que vai dar 21, ou nessa equação e fazer os cálculos e dar 23, você precisa substituir esses valores nessa equação. Seguindo sempre a ordem de que o primeiro par ordenado você vai colocar primeiro x e depois você vai colocar o y. E aí você substitui. Onde tiver x, você vai colocar o menos 5. E onde tiver o y, você vai colocar o menos 2. E agora nós vamos fazer as seguintes substituições. Vamos lá? 5 vezes x, agora vai ser 5 vezes 5, porque o valor de x aqui é 5, mais 2 vezes y, 2 vezes menos 2. Tudo isso é igual a 21, ok? E agora nós vamos multiplicar esses valores. 5 vezes 5 vai dar 25, mais com menos é menos. 2 vezes 2, 4, que é igual a 21. 25 menos 4, 21. 21 é igual a 21. Então, esses dois par ordenados servem para essa equação. O que seria isso? São valores que eu vou colocar em x e em y para que essa afirmação aqui seja verdadeira. Então, aqui é verdade. Esse par ordenado ele serve para essa equação. Mas esse mesmo par ordenado serve para essa outra equação. É só você fazer, faz substituição. Quem é x? X é 5. 5 menos 9 vezes y. Então, vai ser 9 vezes menos 2 igual a 23. E aí, você vai fazer as multiplicações. Aqui, ó, repete o 5, menos com menos. Vai dar mais 9 vezes 2, 18, que é igual a 23. 23 é igual a 23. Então, isso aqui também é verdade. Esse par ordenado aqui serve para essa equação também. E agora, nós vamos fazer o exercício 2. Considerando que y é igual a 7x menos 3, determine o valor da incógnita x nas equações. Letra A, 2x mais 5y igual a 59. O que você vai fazer? Aqui ele está dizendo que x vale 7x menos 3. E aqui ele te dá uma equação. O que nós vamos fazer? Nós vamos substituir aqui onde tem o x, vai valer agora 7x menos 3. Você vai simplesmente só substituir. Você vai repetir 2x mais 5 vezes o y. Quem é o y agora? 7x menos 3. Aí você vai abrir parênteses, porque o 5 está multiplicando o y. Então, o 5 vai multiplicar um novo número, que é 7x menos 3 igual a 59. Agora, nós vamos fazer essas multiplicações aqui, ó, essa propriedade distributiva. Você só repete o 2x, mais com mais é mais. 5 vezes 7x vai dar 35x. Mais com menos é menos. 5 vezes 3, 15, igual a 59. O que nós vamos fazer agora? O que é de x vai ficar aqui no primeiro membro. Então, nós vamos pegar só o 2x mais o 35x e vamos colocar o 59 e o menos 15 tudo para o segundo, ok? Menos 15 vem para cá, vai ficar positivo. E aí, você vai somar esses dois aqui, ó, perdão, que vai dar o quê? Vai dar só aqui 2 e 35 vai dar 37. Aí você repete a variável x, que é igual a 59 mais 15. Você vai calcular 59 mais 15. Você pode pegar seu borrão. 59 mais 15, 4 aqui vai 1, 74. Você coloca aqui 74. Sobe aqui, ó. Tudo que está multiplicando vai descer dividindo. X é igual a 74 dividido por 37. Se você dividir esses dois números, você vai descobrir que o x vai ser igual a 2, ok?
x é igual a 2. Caso você queira saber quem é o valor de y, você substitui aqui, ó, ok? Você pode vir aqui e substituir. Se eu digo que o y é igual a 7x menos 3, se eu já sei quem é o x, eu venho aqui e substituo aqui onde tiver o x por 2. 7 vezes 2 menos 3. 7 vezes 2, 14. Menos 3, 11. Então, eu sei que o y é 11 e o x é 2. Se você substituir aqui nessa equação, tem que dar 59. Vai dar 59. Ok? Então, agora nós vamos fazer o exercício C do segundo do livro de vocês. 0,3x menos 0,2y é igual a 1,7. Vamos lá? Você vai repetir 0,3x menos 0,2. Você agora vai substituir aqui, ó. Onde tiver x, y, aqui é y, você vai substituir por esse valor aqui do início da questão. Y é igual a 7x menos 3. Vamos lá? Você substitui 2 vezes y, não, 0,2 vezes y, então vai ser 0,2 vezes o y. Quem é o y? O y é 7x menos 3, que vai ser igual a 1,7, ok? Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei a minha equação, substituí aqui o y pelo valor dado na equação, e agora eu vou calcular o valor de x. Aqui eu vou repetir 0,3x. Aqui eu tenho que multiplicar esse monômio por esses dois termos aqui, ó. Menos com mais é menos. 0,2 vezes 7, você vai fazer esse cálculo. 0,2 vezes 7. 0,2 vezes 7. E aí você tem aqui que é 14, vai 1. Aqui vai dar 0, baixa 1. Sobe uma casa, 1,4. Isso aqui vocês sabem fazer. 1,4x menos com menos é mais. 0,2 vezes 3. Você vem aqui no seu borrão, 0,2 vezes 3. 3 vezes 2, 6. Aqui vai dar 0 vezes 3, 0. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. 0,6. 0,6 é igual a 1,7. Pronto. O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar aqui tudo que é de x, no caso 0,3x menos 1,4x, vai ficar no primeiro membro e o que sobra vai para o segundo membro. 1,7 menos 0,6. 0,3 menos 1,4. Aqui você vai fazer o quê? Uma subtração. Você vai subtrair. Sinais diferentes, subtrai e pega o sinal do maior. Então, eu já sei que vai dar menos alguma coisa. Menos o quê? Você pega 1,4, né, negativo, menos 0,3. Você vai subtrair esses valores. Aqui vai dar 1, né? 4 menos 3, 1. E aqui você vai abaixar o 1, ok? 1,1. 1,1. X é igual... E aí você tem 1,7, você vai subtrair, né? Sinais diferentes, você subtrai e conserva o sinal do maior. Então, nós temos, vamos lá, 1,7 positivo com menos 0,6. Subtrai, aqui vai dar 1, né? Subtrai, e aí você pega o sinal do maior, vai dar positivo aqui, você vai ter 1,1. Aqui eu quero que você observe atentamente, vou até mudar aqui de cor. Quando a incógnita der negativo, tá vendo aqui que aqui deu menos 1,1x? Esse menos aqui, ó. Quando isso acontece, você é obrigado a multiplicar toda a equação por menos 1. E aí, multiplica o primeiro e o segundo termo também. Menos com menos dá mais, e aí vai ficar 1,1 positivo. E aqui mais com menos dá menos, aí vai ficar menos 1,1 negativo, ok? Perdão, deixa eu puxar para cá. Menos com menos dá mais, ficou positivo.
Mais com menos dá menos. Então, tudo que tá multiplicando, agora ele vai descer dividindo. Então, vai ficar... Se você dividir aqui, você vai ter o quê? Ó, você divide esses dois valores, vai ter menos 1, o valor de x. Se você quiser saber aqui, nesse caso, quem é o valor de y, é só você substituir, igual eu fiz no anterior, ok? Então, quem é x? Menos 1. Agora, nós vamos fazer o terceiro. Determine uma das soluções da equação 0,6x menos 1,5y é igual a menos 1,5. Quando? Se o y é igual a 0,8, quanto que vai dar o x? Porque se eu substituir aqui nessa equação o y por esse valor, o x vai dar um resultado, ok? Então, vamos substituir essa equação. Nessa equação, vamos substituir o y por 0,8. Vamos lá? Você vai pegar a equação, é o que ela? Vou só repetir. 0,6x menos 1,5 e y é igual a menos 1,5, ok? E agora eu vou fazer as substituições. Onde tiver o y, agora eu vou chamar de 0,8. Então, você repete. 0,6x menos 1,5. Quem é y? Agora, eu vou chamar y de 0,8, que vai ser igual a menos 1,5. Agora, eu vou fazer a multiplicação aqui, ó. Vou repetir o 0,6x menos, primeiro sinal, depois número, depois letra, na ordem que aparece. Menos com mais, menos. Você vai lá e faz a multiplicação. Quanto que é 1,5 vezes 0,8? Você faz a multiplicação desses valores, ok? 5 vezes 8, 40 vai 4. 1 vezes 8 é 8, com 4, 12. E aí você apaga aqui e multiplica agora por 0. Solta uma casinha, né? Pula uma casa, 0. E aí você tem aqui, né? Aqui são duas casas depois da vírgula, uma aqui e outra aqui embaixo, duas casas. Eu vou voltar duas casas, dá 1,2. Aí eu venho pra cá, 1,2 é igual a menos 1,5. O que é de x vai ficar no primeiro membro e o que sobra vai para o segundo membro. Quem já tá não muda o sinal. Agora o menos 1,2 vem pra cá, vem com o sinal trocado, mais 1,2. 0,6x é igual, sinais diferentes, você vem lá, menos 1,5 com mais 1,2, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. 5 menos 2, 1 menos 1, sinal do maior, menos 0,3, ok? Tudo que está multiplicando desce dividindo, vem para cá. Vamos lá? Então, nós temos x é igual a menos 0,3 dividido por 0,6. X é igual a... Você vai dividir esses dois valores. A menos, vai lá no seu borrão, 0,3 dividido por 0,6. Aqui você tem a mesma quantidade de vírgula depois... A mesma quantidade de casas depois da vírgula. Então, você só tira a vírgula e inicia a divisão. Aqui nós temos 3 e 6. 3 dividido por 6 não dá, 0, coloca 30 aqui. 30 dividido por 6, 5, né? 5 vezes 6, 30. 0,5 é o resultado. Menos 0,5. Então, esse é o valor de x quando o y der 0,8. Você substitui e vai dar menos 1,5. Ok? Agora, nós vamos fazer a letra B. Nessa mesma equação, você vai substituir e vai achar o valor de x, né? Então, vamos repetir a equação aqui. 0,6x menos 1,5y é igual a menos 1,5. Você vai substituir o y por quanto? 1,2. 0,6x menos 1,5. Quem é y agora? 1,2. 1,2 vai ser igual a menos 1,5. Agora, nós vamos multiplicar esses dois aqui, ó.
repete 0,6x menos com mais, que tem aqui oculto é menos. E aí você multiplica, vamos lá, fazer a multiplicação. 1,5 vezes 1,2, multiplica. 5 vezes 2, 10 vai 1. 1 vezes 2, 2 e 1, 3. Apaga aqui. 1 vezes 5 e 1 vezes 1, 0, 8, 1. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula, dá um total de 2. Eu vou subir daqui 2 casas. 1,8. 1,8 é igual a menos 1,5. O que é de x vai ficar no primeiro membro e o que sobra vai para o segundo membro. Lembrando que mudou de lado, mudou de sinal. E aí você tem 0,6x é igual menos 1,5 com mais 1,8. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, você tem 1,8 positivo com menos 1,5 negativo. Sinais diferentes, subtrai 8 menos 5, 3. E aí, você vai conservar o sinal do maior, que nesse caso é esse. Então, vai ficar mais 0,3. X é igual a 0,3 dividido por 0,6. Tudo que está multiplicando, desce dividindo. X é igual a... Já fizemos essa divisão anteriormente, lembra? 0,5 positivo. Então, quando o y for 1,2, perdão, o x vai dar 0,5 positivo, ok? Então, nós ficamos por aqui. Eu espero ter ajudado. Até a nossa próxima videoaula.